Você sabia que o formato do seu corpo explica como a sua mente funciona e principalmente os seus bloqueios emocionais, os seus vazios emocionais e também os seus medos? Pois bem, eu trabalho com uma técnica onde através do formato do seu corpo a gente consegue entender todos esses padrões comportamentais e por que você vive esse incômodo aí dentro. Mas para te explicar de onde isso vem, eu preciso trazer um pouquinho a teoria de Freud. Freud foi o primeiro homem que começou a dizer, ainda quando a medicina somente olhava para o nosso corpo, ou seja, antigamente a medicina só trabalhava com o que era visível. Então Freud foi o primeiro cara que começou a dizer que dentro do nosso corpo existe uma mente, um inconsciente que justifica os nossos comportamentos. Então logo após esse processo, Freud começou a se especializar nessas questões de inconsciente e mais um milhão de coisas. Freud foi extremamente importante para a psicologia e Freud naquele período teve um discípulo, digamos assim, um aluno um tanto quanto dedicado chamado Wilhelm Reich, onde o Reich ele começou a fazer alguns estudos e começou a perceber que somente a psicanálise não era suficiente para justificar tantas dores existenciais. E também a curar essas dores, né? Então, o Wilhelm Reich, ele, através de observações, começou a identificar que o nosso corpo e a nossa mente, eles é uma coisa só. É somente uma coisa só integrada. A mente está em conjunção com o corpo. Então, o que acontece na nossa mente molda o nosso corpo e vice-versa. Então, o Reich, ele trouxe esse entendimento e ele começou a fazer esses estudos de que o nosso corpo e a nossa mente funcionam, ou seja, estamos conectados. Então, tudo o que acontece de trauma emocional acaba refletindo de alguma forma no nosso corpo. E aí, quando a gente fala, primeiro passo para falar sobre como o formato do corpo influencia, a gente parte desse princípio de que quando eu olho para o formato do seu corpo, eu consigo identificar onde e qual fase da sua vida na primeira infância, desde a concepção, desde a gravidez da sua mãe até os 5 anos de vida, como isso aconteceu ou como foi a sua infância. Então esse é um primeiro passo que dentro da minha sessão de análise corporal eu te ajudo a identificar. Mas aí você pode estar se perguntando, Jana, mas eu não lembro o que aconteceu no meu primeiro ano de vida. Como que mesmo assim é possível identificar? Pois é, não é porque a gente não lembra do que aconteceu neste período que não está guardado de alguma forma dentro do nosso inconsciente, dentro da nossa mente. Porque o que acontece nesse período, do 0 aos 5 anos de idade, molda a vida que a gente está tendo hoje. Porque existem 5 sensações básicas que nós carregamos e que nós sentimos do 0 aos 5 anos de idade. Então, a primeira sensação que a gente vivenciou é a sensação da rejeição. Não necessariamente quando nós falamos sobre essas sensações, sobre essas dores existenciais, a gente está falando que o seu pai ou a sua mãe te rejeitou. Mas é como aquela criança naquele momento sentiu. Qual foi a percepção daquela criança? Porque naquele momento, aquele bebezinho, aquela criancinha, ela só queria sobreviver. Ela só precisava criar mecanismo de sobrevivência para se proteger também. Então, a primeira sensação existencial foi a da rejeição. A segunda sensação foi do abandono. A terceira, da manipulação. A quarta, da humilhação. E a última fase, que foi vivenciado mais ou menos entre 3 anos e meio e 5, que é a dor da troca, da traição. Todos esses momentos que a gente passa, todo mundo passa, não tem uma pessoa que passa. O que acontece é o que acontece nesse período. Então vamos falar que para algumas pessoas provavelmente foi um trauma maior quando ela estava no período de amamentação. Para outras pessoas provavelmente foi quando estava na barriga, na gravidez da mãe, ou a mãe teve um estresse, ou a mãe passou alguma situação que acabou trazendo esse trauma para a criança, enfim. Tudo isso são momentos e pontos básicos que todo mundo passa. Então a análise corporal ela vai te ajudar a identificar quando isso aconteceu, por que isso aconteceu e por que isso ainda continua acontecendo na sua vida. E aí você fala assim, mas Jana, como que uma sensação básica uma sensação de abandono que eu tenho hoje eu vivo um vazio emocional muito grande, eu não sei explicar de onde essa sensação veio, então muito provavelmente veio lá daquela fase, por isso que a análise corporal ajuda a olhar para o seu corpo
e identificar de uma forma que não é vista e nem lembrada, muito provavelmente, o porquê que isso está acontecendo hoje na sua vida, né? Por exemplo, quando a gente fala de vazio emocional mesmo, a gente está falando muito daquele bebezinho que não sabia falar, não sabia se expressar, e a mãe, naquele contexto, muitas vezes é o primeiro filho, ou cada criança tem uma necessidade específica, né? Então a mãe também não sabe exatamente o que aquela criança quer. Então vamos partir do princípio de que você é um bebê. E nem sempre o seu choro era por algo que a sua mãe entendia. Então isso é um motivo suficiente para você gerar digamos assim, um estresse no seu corpo, uma proteção para você sobreviver. Então esse vazio que você sente provavelmente veio de um período lá de trás, lá no seu primeiro ano de vida. Para cada pessoa, isso acontece de alguma forma. Então pode ser que para você a dor do abandono seja muito mais forte. Pode ser que para uma outra pessoa, para o seu parceiro, para sua amiga, seja a dor da troca, da traição. E aí cada pessoa acessa, né, e reproduz essa dor de alguma forma diferente. E aí vamos falar que esse vazio existencial que você viveu lá no seu primeiro ano de vida, ele continua reproduzindo e fazendo parte do seu dia a dia. Então ele faz parte do seu dia a dia nas suas relações afetivas, nas suas relações de trabalho, ou seja, aquele bebezinho que se sentiu abandonado porque a mãe não entendia o que ela queria, está até hoje reproduzindo essa sensação na vida adulta. Então quando a gente faz esse trabalho, é justamente para você identificar, com base no seu corpo, qual que é a sua história. O que pegou quando você era uma criança? Qual que é a história que o seu corpo te conta? Para que hoje, na vida adulta, você consiga viver e se ressignificar. Porque você não vai mais voltar naquele período para poder reprogramar tudo, né? Para poder dar para aquela criança o que ela queria. Então, hoje, você é o responsável por essa criança que está aqui internamente. Quando a gente fala de criança interna, a gente está falando da criança, né, do trauma mielinizado. Do trauma que nós guardamos no nosso inconsciente. Então, se você se sentiu abandonado, muito provavelmente essa criança interna que está dentro de você, ela se sente carente. Ela vai querer projetar nos outros, ao seu entorno, essa emoção, essa sensação. Por isso que quando a análise ela é feita, a gente consegue, por mais que você não se lembre, eu não preciso que você se lembre, eu não preciso que você pergunte para sua mãe o que aconteceu. Eu tô ali analisando e olhando como isso aconteceu. Então a análise é uma sessão muito profunda, é uma sessão onde a gente vai tocar em pontos delicados, em pontos profundos, pontos onde muitas vezes você não vai se lembrar, em termos racionais, mais emocionais, porque a gente vai trabalhar muito com o sistema límbico, que é o cérebro das emoções, para que você consiga ressignificar esse sentimento aí dentro, tá bom? Se isso fez sentido para você, me conta aqui nos comentários e eu tô aqui à disposição. Um beijo!